Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta oportunidade feliz de estar aqui reunido com os santos para estarmos cultuando ao nosso Senhor, prestando de certo o nosso culto de adoração a Deus de forma racional, sendo grato ao nosso Senhor por tudo aquilo que já ouvimos e já sentimos da parte dele. Como eu costumo falar, primeiro eu sou grato ao Senhor por poder estar como crente em Jesus Cristo, reunido com os santos para estarmos cultuando ao Senhor. Esse é o nosso maior prazer e também sou feliz nesta noite por poder estar como obreiro na casa do Senhor, cooperando através da confiança que o nosso pastor tem depositado em nós, para nesta noite estarmos transmitindo algo da parte do nosso Deus. Eu parabenizo a União de Adolescente, que de certo está muito bonita nesta noite, como também parabenizo toda a direção, na pessoa da irmã Lima, que a gente tem visto que há muito tempo tem feito um trabalho admirável aqui nesta congregação, e de certo Deus recompensará a sua serva por sua obra. Queridos irmãos, foi-nos facultada a oportunidade pelo nosso pastor de estarmos transmitindo a palavra nesta noite, e a gente é grato por tudo que o Senhor Ele tem feito. E foi passado para nós um tema. O tema de hoje é Deus te conhece. E está embasado, logicamente, em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Eu gostaria, por gentileza, que os irmãos repetissem após mim. Deus te conhece. Agora eu gostaria que só a união repetisse em nome de Jesus. Deus te conhece. Glória a Deus. Queridos irmãos, capítulo 1, versículo de número 5 de Jeremias, está escrito o seguinte: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Iremos nos ater nesta noite, por sua misericórdia e graça, no tema central: Deus te conhece. De antemão, é importante elencar que o Senhor te conhece, porque o nosso Senhor é soberano. A soberania de Deus se refere ao comando de Deus sobre absolutamente tudo neste mundo. Ele é soberano na história dos homens. Deus é soberano também na história das nações. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Deus é soberano sobre o rumo da nossa história. Ele é soberano para inclinar o coração de reis. E é soberano também para inclinar o coração de príncipes. Ele é soberano para fazer a sua vontade prevalecer. E também é soberano para que seus decretos se concretizem. Ele é soberano para livrar. Deus é soberano para dar vitória. E entendemos também que Deus ele é soberano para abençoar. Deus é soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre todos. Em sua soberania, a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ou seja, nada escapa do seu conhecimento. O sábio Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 3,
vai dizer as seguintes palavras: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 10, versículo 29 ao 30, vai dizer que Deus, Ele conhece o momento exato em que um passarinho ele cai, bem como vai dizer que Deus, Ele conhece o número preciso de fios de cabelo na cabeça de cada pessoa no mundo. Ele conhece exaustivamente o futuro, tanto quanto Ele conhece também o passado e o presente. O saber de Deus, ou o seu conhecimento, também abrange todas as possibilidades, ou seja, Ele tem a ciência de todos os acontecimentos possíveis, que até mesmo nunca ocorreram, e sabe perfeitamente qual teria sido o impacto na história e no trajeto dela, se cada um dessas possibilidades tivesse sido concretizadas. Um exemplo disso é quando o Senhor, Ele falando sobre a teimosia de Israel, no capítulo de número 48, versículo de número 18 ao 19 de Isaías, Deus, Ele mostra como teria sido se Israel obedecesse aos seus mandamentos. Ele vai dizer as seguintes palavras: ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, eu seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como seus grãos. E o seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Uma coisa é fato inegável: Deus te conhece. A partir disto, mediante a palavra de Deus, entendemos que para os redimidos, o fato de Deus conhecê-lo é um conforto, que garante que nada foge do seu controle, e que todas as coisas acontecem, contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme está registrado em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Já para os ímpios, o conhecimento de que Deus o conhece é um terrível aviso de que ninguém, absolutamente ninguém, poderá escapar da sua justiça, e que no dia em que sua ira for derramada, nenhum fato será esquecido. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 5, vai dizer que Deus, Ele trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Aleluia. Observamos ao longo de todas as Escrituras Sagradas que Deus comprovadamente conhece tudo o que existe e subexiste, e inclusive a respeito do pleno conhecimento que Deus Ele tem. Ele fala justamente também a respeito do conhecimento pleno que Ele tem sobre as suas criaturas, aqueles que Ele a criou. E em sua graça e misericórdia, o Criador, Ele traçou um propósito específico na vida de cada pessoa. E por ter um propósito na vida de cada pessoa, Deus, Ele age com um tempo específico também na vida de cada um. A respeito dos tempos, o sábio Salomão, ele inspirado no Espírito Santo, ele vai dizer no capítulo 3, versículo de número 1, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Entendemos mediante a sua palavra que em seu pleno conhecimento a respeito das suas criaturas, Deus, Ele age num tempo certo. A Bíblia vai relatar a respeito de um servo de Deus,
chamado Jeremias. No versículo de número 1, vemos que o nome do seu pai era Ilquias. E o Senhor, Ele tem um encontro com o seu servo Jeremias. E a maneira de Deus exemplificar este encontro é magnífica, onde vai ficar notório que Deus acompanha os passos do homem, antes mesmo do homem caminhar. Onde vai ficar notório, principalmente neste versículo de número 5, ao qual está expresso o tema, que Deus conhece o homem, antes mesmo do homem ser formado. Deus dá esta declaração, que conhecia a Jeremias, para evidenciar que tinha algo a fazer na vida daquele jovem. E este algo seria naquela geração. E este algo a ser realizado também não se limitaria à sua idade, que no versículo de número 6, o próprio Jeremias afirma que é uma criança. Esse algo a ser realizado não se limitaria à sua estatura física. Este algo a ser realizado não se limitaria ao seu conhecimento, ou muito menos às habilidades de Jeremias. A palavra lançada pelo próprio Deus era o selo de garantia do cumprimento da promessa. Deus, conhecendo Jeremias, sabia de suas limitações. Mas escute aqui, limitações para Deus nunca foi empecilho, jovem, para cumprimento de promessa. Ei, Deus te conhece, sabe quem você é, sabe o que você faz. E se for preciso, Ele trata contigo num processo, Ele trata. Mas a promessa de Deus vai se cumprir. A respeito disso, eu gosto da expressão relatada no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Onde vai dizer o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não a tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Tem gente que já está entendendo. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, e prosperará para aquilo que eu a enviei. Deus te conhece. Sabemos que Davi era homem segundo o coração de Deus. Quando ainda jovem, Deus ordena a Samuel que vá à casa de Jessé ungir um de seus filhos rei. Preste atenção. Jessé tem a atitude de mandar Davi para o campo, ao invés de deixá-lo em casa com os outros irmãos, aguardando a chegada do profeta. Através desta atitude, Davi ele é desconhecido pelos próprios membros da sua casa, mas num campo, em obediência, cuidando das ovelhas, desconhecido dos homens, ele é conhecido de Deus. Deus o conhece e manda chamar o jovem Davi para ungí-lo rei de Israel. Ei, ainda que o homem te desconheça, te escanteie e te despreze, o importante é o Todo-Poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele te conhecer. Davi, reconhecendo isso, ele vai, inspirado pelo Espírito Santo, escrever um dos mais belos salmos. Quando no Salmo de número 139, ele faz uma reflexão de onde Deus o tinha tirado.
e que ele só precisaria do conhecimento do Senhor. Aí ele, se declarando para o Senhor, ele escreve o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu redor e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por trás e por adiante, e puseste sobre mim a tua mão. Aí ele vai se rasgar e dizer o seguinte: Deus, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer lá no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali, Senhor, a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Ei, o importante é Deus te conhecer. E se você sabe que Deus te conhece, adolescente, jovem, pode se preparar, porque nesta geração Ele vai fazer como fez com Jeremias: pôr as palavras em tua boca, vai pôr-te neste dia sobre as nações, a começar nesta cidade, e vai te colocar para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor te conhece. No capítulo de número 3 de Daniel, está escrito que o rei Nabucodonosor ergueu uma imagem de ouro e fez um decreto para que todos se prostrassem diante dela. No versículo de número 6, já vou partir para o final por conta do tempo. Quem não se prostrasse diante dela e não adorasse, seria imediatamente atirada em uma fornalha em chamas. Diante de um rei furioso, Sadraque, Mesaque e Abednego dão uma confissão de fé impactante, quando no capítulo de número 6, versículo 16 ao 18, capítulo 3, ele vai dizer: ó Nabucodonosor, deixa eu te dizer algo, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas saiba de uma coisa, que se Ele não nos livrar, ó Rei, não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Como eles não se curvam, o rei os jogam na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia dá um detalhe, jovens: atados. Acontece que quando o rei olha para dentro da fornalha, percebe que o fogo não os queimava, e ele não estava mais atado. E além disso, não tem só mais 3 jovens, mas havia um 4º homem caminhando com eles.
Deus. Eu não sei qual era o diálogo deles, mas uma coisa eu sei: o quarto homem conhecia aqueles jovens. E quem é conhecido do quarto homem, ainda que se levante contra ele a indignação do governador, ele não sai do lugar, porque o Senhor é quem peleja as suas guerras e vence as suas batalhas. Eu não sei se você está entendendo, mas ex-adolescente, não se preocupe em se mostrar por meio das mídias sociais para que as pessoas as conheçam, mas compreenda nesta noite que o conhecimento de Deus ao teu respeito é suficiente. O conhecimento de Deus ao teu respeito é melhor. Aí Jeremias no capítulo 29, versículo 11, ele vai dizer, Deus vai falar: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor sabe as condições que você adentrou por essas portas. Sabe o quanto que não tem sido fácil viver em meio de tantas tentações e resistir-a todos os dias a ela. Ele tem visto. Por isso que pelo Espírito Santo, nesta noite, Ele nos traz à memória o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Ei, eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar, e que mesmo tendo pouca força, fraquinho, dizendo eu vou desistir, mas ainda assim guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Deus te conhece, e nesta noite está derramando sobre ti uma graça mediante o seu Espírito. Recebe em nome de Jesus graça da parte de Deus. Deus te conhece e não abre mão de você. Deus te conhece, e nesta noite renova a promessa que outrora lançou através da tua palavra ao seu respeito. Deus te conhece, e nesta noite começará através de ti uma importante obra nesta cidade. Deus te conhece. Com a permissão do nosso pastor, se coloquem de pé em nome de Jesus. Deus te conhece. Certa vez eu estava caminhando, indo a um círculo de oração há muito tempo atrás, e minha alma estava angustiada, sendo bombardeado a todo instante, tendo julgamentos externos, ninguém acreditando em mim. E eu indo caminhando ao ciclo de oração pela manhã, como eu costumava fazer, e o Espírito Santo, Ele bradou, eu estava em prantos, e Ele disse: Júnior, pare! E eu parei sem entender, mas obedecendo a voz do Senhor, eu parei. E Ele disse: olha para o teu lado e ergue a tua cabeça. E eu ergui, olhei para o lado, ergui a cabeça e disse: Senhor, eu só estou vendo o mato, capim esverdeado aqui, era tempo de chuva. E Ele fez: sim, agora olhe para onde você está pisando. E eu olhei para baixo e vi deserto, porque eu estava num barco. E Ele diz: olha,
está vendo este campo enverdeado e está vendo este barro, porque eu te conheço. Assim eu vou fazer na tua vida. Aonde tu estás pisando, em terra seca, árida, eu vou mandar chuva. Vai ficar esverdeado, porque eu, o Senhor dos Exércitos, som do esquadrinho. Ei, deixa eu te dizer, a última palavra sobre a tua vida não é lançada através de homem, mas é o Senhor. Recebe graça em nome de Jesus. Quem não for batizado com o Espírito Santo, o nosso pastor já autorizou. Venha até aqui à frente em nome de Jesus. Agora venha crendo, porque neste encontro de adolescente, Deus ele quer marcar jovem aqui neste lugar. Você não vai voltar da mesma maneira que você entrou. Quem é que não é batizado com o Espírito Santo, venha aqui à frente em nome de Jesus. Venha aqui à frente de Jesus, porque Deus nesta noite ele vai marcar a tua vida, marcar a tua história. Você não vai ficar da mesma maneira. O Senhor nesta noite ele vai te visitar, o teu espírito e a tua alma vai te saculejar, porque grandes coisas grandes coisas vai fazer o Senhor através da tua vida. Quem não é batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu não acredito que todos sejam. Deixa a vergonha de lado, porque Deus te conhece, e através da sua palavra ele lá revesti-lo com o seu poder. Sente o Espírito Santo nesta noite. Quem for batizado em nome de Jesus, ajuda quem não é e escuta. Algum irmão que não seja batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente também, porque Deus nesta noite ele quer marcar a tua vida, ele quer marcar a tua história. Sente o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele renovar as tuas forças. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser ele batiza Jesus, renova Jesus, renova Jesus, tem poder quando tudo assim como foi no dia de Pentecoste, em que estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e a glória do Senhor, e a glória do Senhor, e a glória do Senhor, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas a glória de Deus está sobre este lugar. Você que está precisando de uma cura, chegou aqui enfermo, em nome de Jesus, recebe uma cura da parte de Deus. Sente o Jeová Rafá tocar na tua enfermidade e arrancar ela diante de ti, e você testemunhar, porque é o Senhor, é o Senhor que faz isso. Tem poder quando tudo deixarem faltar. Aleluia.